Eu estou aqui hoje com a nutricionista Bruna Oliveira. A Bruna, em 2015, se graduou em nutrição pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Atualmente também é mestranda nessa mesma universidade, do programa de pós-graduação em Ciências Sociais. E, além disso, a Bruna também é empreendedora social na Crioula Curadoria Alimentar. Quem quiser seguir é o @criolacuradoria. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada pela sua generosidade em dispor um pouco do seu tempo para a gente conversar. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, por me sentir próxima do grupo do projeto, por admirar teu trabalho e com essa oportunidade de poder compartilhar das minhas experiências e contribuir com colegas em formação e interessados que sejam, né, sejam plateia, sejam ouvintes do canal do Lab Nutrir. Bruna, eu estava lendo um pouco, entrevistas suas, coisas suas que eu achei na internet, né? E dentre essas entrevistas, eu achei um trecho onde você fala um pouco sobre os seus objetivos profissionais. Em uma delas você diz assim: eu tenho o sonho de criar um ponto de cultura alimentar, onde poderei articular todas as frentes que atuo hoje em um só lugar. Plantar, colher, cozinhar e exercer a comensalidade, que é um fenômeno coletivo. Eu achei tudo isso muito lindo, Bruna. E eu queria perguntar para você se esse seu sonho está concentrado na Crioula Curadoria Alimentar. O que é a Crioula? Fala um pouco para a gente disso. A Crioula, eu brinco que é a melhor versão de mim. Eu não... Tudo que eu já sonhei, já idealizei num projeto, eu tentei imprimir isso hoje, atualmente, eu entendo que é uma empresa, é o meu trabalho, o principal trabalho, é uma empresa social que tem o objetivo de criar soluções ecológicas nos sistemas alimentares, da produção ao consumo, assim. Parece uma frase muito ambiciosa, né? Quando a gente tem a compreensão do que são sistemas alimentares e das etapas da produção até o consumo, descarte, mas é muito nessa intenção de associar, né? De articular e de conceber a alimentação como um fenômeno social, político, econômico, e pensando nesse caleidoscópio, né, que se apresenta todas as pessoas, atores, organizações que fazem parte dos sistemas alimentares. Eu acredito que a Crioula Curadoria Alimentar, ela é esse embrião de uma organização, de uma empresa que se propõe a olhar para a alimentação nas suas diferentes faces, que se propõe a trabalhar como o ponto de cultura alimentar, né? Esse nome, para mim, é muito especial, é uma inspiração que vem da Tainá Marajoara, que é uma chefe de cozinha e atriz e cientista social que traz essa proposta, né, de trabalhar com a cultura alimentar marajoara, e eu a conheci e ouvi sobre essa experiência aqui em Porto Alegre, foi no Fórum Social Mundial, na Casa de Cultura Mário Quintana. A gente já fez um pouquinho de tudo, cursos, oficinas, produção de conteúdo na internet, tanto vídeos, né, para o YouTube, quanto nas redes sociais como um todo. Então, eu vivo
eu já vivi fragmentos, eu ainda não vivi o caleidoscópio. Eu tenho esse desejo ainda de poder concretizar isso tudo que eu falei agora num espaço físico. Mas a gente continua sonhando enquanto vai construindo o sonho e vai sonhando mais, né? É um ótimo plano, Bruna. Eu achei muito lindo assim ver isso tudo junto, imaginar isso tudo num lugar só, né? E tá um pouco mais claro para mim quando você falou no nome da Tainá, né? Que a Tainá realmente é uma grande referência, é uma grande mulher. A tua formação no espaço institucional da nutrição, mas também fora dele, né? Como foi essa caminhada até aqui? O que trouxe você até a Crioula? O que me trouxe? Terapia. Terapia me trouxe até a Crioula, né? O incentivo da minha psicóloga de que eu fizesse um trabalho autoral, né? Incentivando que ela sempre traz tantas coisas para as sessões, isso daí é algo que pode ir além, né? Então, acho que um background mais nos bastidores, assim, né? Tenho essa mulher que me incentiva muito e que me traz a possibilidade de concretizar, de reconhecer as minhas capacidades. Outra pessoa que... A Tainá, né? A Tainá, assim, eu a vi no ano em que eu me formei, então, para mim, foi sempre muito marcante. Eu já tive a oportunidade de ir no Pará e conhecer o trabalho dela, comer a comida dela. Isso, para mim, foi muito importante também. Sim. Ela é uma mulher que ela tem uma força assim, na fala dela, em como ela se coloca. Com certeza ela é uma pessoa que me inspira muito. A nutricionista também, quem eu falei não são nutricionistas, mas agora citando uma nutricionista, é a Neide Rigo. Eu a conheci quando não era ainda... Bom, eu trabalho com punk quando não tinha o livro, quando não era famoso, quando as pessoas não faziam ideia do que estava se falando quando se falava nesse termo. E a Neide ela não era nítido, explícito a relação do trabalho dela com as punk. Ela já tem, né, o blog há muito tempo, já é colunista há muito tempo, e essa trajetória dela de nutricionista que escrevia sobre alimentos e que trabalhava com isso, que tinha uma horta perto de casa, na frente de casa, aquilo me gerava assim, muitas borbulhas. Eu fui para São Paulo, fui conhecer, e eu lembro que ela fez uma sopa. Não foi uma sopa, mas era um caldo com guasca, um caldo de milho com guasca. E aí, depois que a gente experimentou e tal, ela disse, pode deixar aí que eu lavo. E eu pensei, meu Deus, a Neide vai lavar a minha louça. Ela é essa pessoa, é incrível ela, né? Eu vou falar... eu tenho também a professora Daniela Froze, que para mim foi ela vem acompanhando a minha história desde quando eu estava no terceiro semestre de nutrição e queria sair do curso, queria trocar para ciências sociais. Foi por ela que eu continuei na nutrição. E depois disso, depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de participar de uma seleção para trabalhar no programa de alimentação, nutrição e cultura na Fiocruz Brasília. Foi ela que me falou sobre essa seleção. Ela estava fazendo pós-doc lá, então também
essa primeira experiência profissional, eu tenho esse background, assim, o que eu posso dizer é que eu sempre tive na fronteira da nutrição, assim, dialogando com outros temas, com outros espaços. Foi uma formação assim muito multidisciplinar, assim, e eu acredito que o reconhecimento das diferentes mulheres que fizeram parte da minha formação e fazem ainda, para mim, é de extrema importância. Outra experiência que para mim foi bem importante, assim, foi a questão da economia solidária. Eu fui bolsista na linha de pesquisa de economia solidária no programa de ciências sociais da universidade. Meu trabalho de conclusão de curso foi um exercício etnográfico sobre hortas urbanas. Sempre tive um pé na academia, assim, também, né? Depois de me formar, ter ido para a Fiocruz, que é uma instituição de pesquisa super renomada e importante no país, e poder estar dialogando com a alimentação no viés sociocultural. E aí, por último, eu cito a Denise Oliveira e Silva, que é uma nutricionista que, assim, pós-doutora em antropologia da alimentação, que eu tive o privilégio de ter como chefe, alguém que me abriu muitas portas, me oportunizou muitas leituras, e é uma mulher negra, pesquisadora, que eu pude me olhar e me espelhar e desejar, né? A questão da docência, da pesquisa e de ter referências mesmo, né? Se na infância eu não tive as princesas da Disney que me fossem referência, agora adulta eu tive uma referência de alguém importante para o país dentro da antropologia da alimentação. Um pouco da minha trajetória até aqui, até chegar na crioula. A crioula é essa junção de tudo, sim. Ainda sobre a formação, né, eu li uma coisa que você escreveu, isso fica um pouco refletido na sua fala aqui de trajetória. Você disse que muitos dos saberes e conexões que você realizou para virar a profissional que você é hoje, a Bruna da Crioula, né, isso aconteceu fora do currículo da universidade, né, fora do currículo da nutrição. Aí eu queria fazer uma pergunta para você, assim, Bruna, se você hoje fosse mudar o currículo de nutrição, o que você mudaria para poder contemplar, assim, para poder facilitar o caminho que você vive hoje? O que você gostaria de ter aprendido na nutrição que você acha que facilitaria essa sua trajetória hoje, esse caminho das pedras para a crioula? Eu me formei em 2015. Eu acho que a primeira lacuna que eu enxerguei no currículo enquanto eu ainda era estudante é o eixo da saúde pública, da questão do SUS, dos princípios e da saúde nesse conceito ampliado mesmo, atenção básica, o lugar do nutricionista na atenção básica e a função social que a nossa profissão tem por estar no setor da saúde. Eu acho que eu incluiria algumas disciplinas, uma ou duas, enfim, que estou pensando muito no currículo que eu vivi, né? Isso. Que trouxesse essa dimensão da saúde no seu contexto ampliado, do Sistema Único de Saúde enquanto um direito da população, um dever do Estado, e as possíveis atuações do nutricionista dentro desse conceito de saúde pública. Acho que esse é um primeiro eixo assim, que eu
faria o complemento. Um segundo é de tudo que a gente já conversou até aqui, que é a dimensão sociocultural da alimentação, e assim, muito também dessa resposta a partir dessa oportunidade que eu estou tendo de ser aluna ouvinte da tua disciplina, da gente pensar a alimentação né, na sua dimensão biocultural, tanto nessa perspectiva de conseguir identificar, conseguir reconhecer a importância das dimensões socioculturais, políticas, econômicas, diferenciar o campo da cidade. Eu não tive disciplinas que me trouxessem a compreensão de que trabalhar enquanto nutricionista, prescrição de dieta que seja, é diferente se tu está no campo, se está na cidade. Acho que é isso. Alimentação, o curso de nutrição trabalha muito com nutrição, pouco com alimentação, muito com o corpo fisiológico, individual, e pouco com as organizações coletivas, com os processos coletivos, com os cenários sociais que acontecem e que perpassam a vida das pessoas de uma forma extremamente importante. Eu acho que... Já temos um bom rascunho. Já para começar a trabalhar. Essas duas frentes, assim, e falar de sistemas alimentares e agroecologia, para mim, que eu também não tive isso na minha formação. Eu acredito que a gente é formado para atuar no campo da nutrição sem enxergar as conexões que a nutrição faz com os outros campos, né? E isso aí é complicadíssimo, né? Eu concordo com você que tem uma visão um pouco míope, né? Um pouco de perto demais, né? Poder um pouquinho mais para longe, para ampliar e etc, né? Agora, tu falando aí, eu acho que esses eixos que você trouxe são de fato fundamentais, o eixo sociocultural, o eixo de sistemas alimentares, né? E realmente eles congregam agendas que são emergenciais para a nutrição hoje, para a nutrição humana, né? A gente está vendo uma pandemia que, em grande medida, tem suas origens relacionadas à forma como a gente produz e consome alimentos, né? Então, acho que tem um eixo aí super importante para a gente trabalhar. De onde foi que Bruna se aproximou e se encantou pelas punk? Foi na graduação ainda? Porque você disse que foi antes desse boom midiático, né? Mas foi na graduação, foi dentro de alguma disciplina, foi fora, em algum movimento social? Onde foi? Conta essa história, Bruna Punk, pra gente. E eu tive uma aula no segundo semestre, em 2010, uma professora que para mim também foi super importante. Ao longo da entrevista eu vou falando mais pessoas que me marcaram. Que foi a Signorar Conta, de uma professora assim muito incrível, inspiradora. Foi ela que trouxe esse tema de plantas alimentícias não convencionais. Na época, ela ainda disse: olha, eu estou conversando com vocês sobre isso, sobre esse conceito, mas existem outros conceitos, como espécies negligenciadas ou subutilizadas, comida selvagem. Ela foi falando outros conceitos, mas trouxe o conceito das punk como algo que estava ali emergindo tanto na academia, mas assim, era uma discussão que estava ainda não tinha extrapolado assim, as fronteiras da universidade. Quando ela trouxe esse tema, eu fiquei muito... Tá aí, é isso, é assim que vamos combater a fome no mundo, com as punk. Eu tive uma saída de campo também nesse mesmo semestre, onde eu conheci o sítio Capororoca, que foi o principal lugar onde
o Knup fez as plantas, né? Tipo, plantou e que tinha, enfim, uma parceria entre esse sítio e o professor Valdeli. E aí eu fui e fiquei, nossa, encantada. E aí, além disso, eu comecei a ver na rua as plantas que eu estava aprendendo naquela disciplina. Então, eu comecei a reconhecer elas na rua, fui trabalhar, fiz um estágio em uma organização, uma ONG, na Ilha das Flores, aqui em Porto Alegre. E eu ia para lá e eu reconhecia muitas plantas e eu, nossa, eu tô ficando louca. Ótimo. E é isso, assim, são 11 anos coletando, 11 anos falando sobre isso, vivem e acompanhando esse fenômeno, né? Acompanhando essa emergência social que aconteceu de lá para cá. Realmente foi muita coisa. E você participando dela também, né? Você é uma das popularizadoras, né? Um direito que você postou na sua rede social, olha, eu não me vejo como influencer, mas você é. Você participou desse processo, né? Hoje você tem um público cativo aí de pessoas que são interessadas em aprender mais sobre punk, em consumir mais punk, né? Você sabe quem é esse público que te segue? Quem são essas pessoas que seguem você, Bruna, nas redes e que querem saber mais sobre punk? São mulheres, a maioria das pessoas que me seguem no Instagram são mulheres de entre 20 e 35 anos, 36 anos. Muitas estudantes de nutrição que, assim como um dia eu não me via na nutrição, essas meninas elas não se veem no curso, e aí quando vem alguém falando sobre isso e é nutricionista, nossa, eu vou te seguir, como é que tu faz, o que acontece, me ajuda, me ensina. E é um caminho que eu estou construindo também, né? É aquela coisa assim, eu me vejo ainda como uma jovenzinha e com canivete no meio de uma mata cerrada, né? Tem que criar uma trilha. Mas essas mulheres estudantes de nutrição, desde que eu me tornei vegana também, muitas pessoas veganas que querem ampliar o seu repertório alimentar, então conhecem as punk, e aí veem nesse lugar, né, um caminho para ter um maior aporte nutricional, maior variedade. Eu tenho muitas pessoas são da cidade, são urbanas, pessoas urbanas. Existe um leque, assim, uma veia de organizações também que acompanham o meu trabalho e que dialogam comigo, assim. E deixa eu ver quem mais. Eu vejo, assim, o Instagram tem sido a principal ferramenta de diálogo, e aí muitas pessoas de capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre são as principais cidades de onde vêm as pessoas que acompanham o meu trabalho. E eu acho que é isso, né? Pessoas urbanas de grandes capitais, público feminino, bastante gente vegana, vegetariana. A professora Fátima Portillo fala sobre
esse movimento, a Helênia de Azevedo também, Uhum. sobre as questões de ativismo alimentar, né? Uhum. Então, tá muito ligado, as pessoas que me seguem estão muito ligadas nesse lugar, assim, né? Comer é um ato político e comer punk é disruptivo do ponto de vista delas, logo essa associação Uhum. Uhum. entre ato político e alimento e alimentação, um ativismo alimentar, né, trazendo os termos que tanto a Portilho quanto a Elaine. Azevedo falam, e Elaine é o nome que não poderia faltar aqui, né? Por sinal. não poderia. Está muito associado a ativismo alimentar, veganismo, vegetarianismo, Uhum. mulheres e cidades grandes, capitais. Pensando que esse é o teu recorte, assim, né? Esse é o teu recorte público, eu vejo que você interage muito com as pessoas na rede, né? Sempre faz perguntas, né? O que você quer saber sobre o punk, etc. Eu queria saber se você tem uma ideia de quais são os fatores que mais limitam o consumo de punks nesse recorte, né? Assim, quais são os fatores limitantes? Porque, assim, quando a gente vai para a literatura sobre consumo de punks em contextos urbanos, em rurais, desculpa, a gente vê que existe ainda uma coisa muito forte do estigma ligado às punks, né? Da punk como a comida de pobre, da punk como a comida que remete às más memórias do período da seca, né? Principalmente se a gente for fazer um recorte transgeracional, a gente vê que as gerações atuais do campo tentam negar, né, o valor dessas plantas, né? Mas já que se a gente vai para o contexto urbano, a gente vê um outro cenário, né? A gente já vê pessoas se engajando com o consumo de punks, como você está dizendo, né? Uma forma de ativismo, né? Uma forma de você falar de segurança alimentar, direito humano, alimentação adequada, né? E as preocupações e os fatores limitantes passam a ser outros, não o estigma, né? Passa a ser o problema da poluição, né? Ai, tá certo eu cultivar na cidade, eu coletar na cidade e comer, né? Ou o problema dos terrenos privados, né? Onde eu posso coletar, né? Essa aqui é uma área privada, né? Então, quais são no seu público, o que você observa de fatores limitantes para a popularização do consumo de punks? As pessoas que me acompanham, grande parte delas, elas, grande parte delas vem por essa proposta da coleta, né? Porque eu mostro muitas, tiro foto das minhas coletas, mostro o que eu coletei, e aí depois o que eu fiz com essas plantas. Muitas pessoas se sentem inseguras. As dúvidas nem são do tipo, será que alguém vai me prender, ou vai me xingar, ou vai. Sou eu que trago a partir de experiências vividas, assim, né? Das pessoas não reconhecerem as plantas como alimento, nem como comida, então uso ornamental. E aí também tem essa questão individualista e patrimonialista do tipo, fui eu que plantei, então é meu. Então não quero que ninguém pegue. Logo, se você pega, você está roubando. E aí tem toda uma gama de ofensas e maus tratos, assim, né, que as pessoas fazem quando vem alguém coletando alguma coisa. Enfim, especialmente algumas dessas plantas nascem de forma vegetativa muito rápido, né? O ciclo de reprodução dela é muito rápido, tem muitas, está em abundância, tem em vários lugares, enfim. Mas as pessoas elas se sentem inseguras de reconhecer essas plantas Uhum, e uhum, eu procuro dizer para elas irem nas feiras do produtor, feiras agroecológicas,
porque esses lugares são espaços em que atualmente existe uma variedade, né, das punk nesses lugares, em função desse reconhecimento, do crescimento da demanda em cima desse nome. Então, o que não era mercadoria, o que não vinha, em função dos estigmas todos, né, que não vai vender e tal. O Knupp fala que a monotonia da cidade, a monotonia do campo, então ninguém pede, não conhecem, então não compram, se não compram, não produzem. Então tem esse ciclo que se retroalimenta quando a gente pensa em o rural urbano, uma articulação possível. Eu sempre incentivo as pessoas a irem nas feiras, porque atualmente é um espaço que pode ser de bastante de segurança, né? Porque na rua pode ser que eu reconheça errado, mas... Isso. E aí eu falo muito em alfabetização ecológica. Então, quando tu vai na feira, que tu vai olhar aquela planta, ou que tu vai adquirir aquela planta, não olha ela só pelo viés da mercadoria e de um alimento que já vai para a geladeira. Como eu posso me aproximar, né? Quais são as características da folha, se tem flor, se não tem, qual é a cor da flor, enfim, essas diferentes características botânicas que são importantes. Tem muitos conteúdos disponíveis atualmente, não preciso... nem todo mundo tem dinheiro para comprar o livro, né, das punk, mas tem diferentes cartilhas e materiais. Eu tenho um texto no meu site que é um resumão das punk. Daí lá eu meio que falo assim sobre o que é o conceito e quais outros conceitos e links de documentos que as pessoas possam acessar. Limitante anterior, não digo anterior, mas junto com o fato de não saber coletar, está o não saber cozinhar. Perfeito. E aí as pessoas já não sabem cozinhar o que é convencional, quanto mais o que é aparentemente alheio, estranho, distinto da minha prática alimentar, que a cozinha faz parte disso, né? Então, por último, mas não menos importante, em relação à coleta ainda, é que existe muita planta, muita comida convencional nas ruas. Existe muita mamão, banana, batata doce, abóbora. Essas coisas, elas de alguma forma fazem parte do cenário, fazem parte do nosso contexto. E as pessoas não coletam, ou porque não enxerga ali fora da gôndola do supermercado que aquilo é um mamão, que aquilo é um limoeiro, então a gente está muito distante. Para mim, as limitações, elas vêm desse distanciamento das pessoas com a natureza, de saber, olha, agora é verão, vai ter algumas frutas, depois outono vão ter outras frutas, e elas existem no nosso cotidiano. Um pouco disso assim que eu enxergo, né? O não saber cozinhar, o não saber reconhecer e não reconhecer nem as convencionais fora desse mercado, dessa dimensão do mercado. Parece que a comida é só o que pode ser comprado, enquanto tem distribuído na rua, enfim, de várias formas. É interessante. Eu estava lendo algumas coisas sobre literacia de espécies, né? A capacidade que você tem de reconhecer espécies diferentes, né?
E tem autores que estão relacionando a literacia de espécies à diversidade de espécies consumidas. Quanto mais espécies você conhece, mais chance você tem de ter uma dieta mais diversa, né? E tem tudo a ver, conecta esses pontos que tu trouxe, né? Assim, claro, assim, é um mecanismo de segurança para a gente, evolutivo, né? Você precisa conhecer para comer. Então, se você não conhece, você vai ter mais medo, né? Assim, e é bom que você tenha, né? Inicialmente. Sobre esse ponto, eu lembrei dessa relação que está sendo feita na literatura, que eu acho interessantíssima. E sobre o ponto da culinária, eu concordo totalmente com você, por conhecimento de causa. Assim, a gente está, não agora, que a gente está com as atividades interrompidas por causa da pandemia, mas lá no Lab Nutri, quando a gente tem mutirão, né? Nos nossos mutirões, essa coisa meio do conhecimento já se exaure, né? Porque as pessoas estão ali, elas conhecem aquelas plantas, né? Mas as pessoas que chegam e querem começar a comer punk, o grande limite é esse, né? Como eu preparo? Eu não tenho um manual de instrução dessa planta. Eu estou conhecendo a planta, mas eu não sei como é que faz, né? Eu concordo com você, que eu acho que é dos grandes filões, assim, para a nutrição hoje, é essa coisa de orientar. Bruna, a gente já falou um montão. Essa conversa aqui não ia acabar nunca, eu tô vendo. Mas deixa eu me encaminhar para o final. Eu queria fazer uma pergunta final. Que conselho você daria para uma estudante de nutrição, um estudante de nutrição que olhe para você e veja você como referência e queira trilhar um caminho semelhante ao seu? O que você deixa de mensagem para uma pessoa dessa? Que as respostas serem encontradas não estão no caminho convencional. Não é no caminho convencional, é um tempo de dedicação, de compromisso em relação a outros termos, não a outros temas, e é quase assim, eu considero que é tu estudar meio que paralelo ao teu curso, assim, porque a depender do currículo, não vão ser explícitas as conexões, as diferentes conexões entre alimentação e o mundo, e entre nutrição e outras áreas. Isso não está posto, não está dado. Se aproximar das pessoas que parecem, né, que te parecem ser inspirações, referências, acompanhar o trabalho dessas pessoas, ler dentro desse contexto da universidade, né, que a gente tem o artigo como uma forma de comunicação. Então, acho que acessar esses instrumentos de formação e conversar com as pessoas, porque não está posto assim, né? Esse caminho ele pode ser feito de diversas maneiras, e o importante é, de alguma forma, tu ir criando esse repertório dentro de ti, e isso vai transbordar para as tuas práticas. Faz muito tempo, né? Eu acho que a crioula, trazendo para minha realidade, ela já era um desejo meu desde que eu estava na graduação, desde a época do Other Food, que foi meu primeiro projeto com plantas alimentícias não convencionais. Eu precisei de paciência, eu precisei me colocar no mercado de trabalho também, porque não é uma coisa que vai te trazer, não, que vai te trazer remuneração de uma forma imediata. Então, é trabalho de formiguinha para construir o teu para construir o teu espaço, para construir enfim, essas possibilidades de trabalho, assim. Para mim, por mais eu trabalho com punk desde 2010, mas somente desde 2017 que eu assumi que eu trabalhava com punk. Até então eu não tinha essa dimensão
de que isso era um trabalho. Eu achava que era um hobby, eu achava que eu fazia como no horário alternativo, quando dava, até que tomou conta da minha rotina e eu compreendi que sim, é meu trabalho, que sim, eu sou uma nutricionista que trabalha com comunicação, que trabalha com alimentação ecológica, que deseja ser professora. São reconhecimentos que vieram com o tempo. Eu demorei 6 meses, eu me formei em 2015 e eu só fui dizer que eu era nutricionista em 2016. Foi quando eu consegui meu primeiro trabalho, porque eu não conseguia me ver nessa lógica da nutrição que está posta. Mas eu também precisava me reconhecer no meu lugar de formação, porque sim, eu era nutricionista. Mas essa é um caminho que ele demanda tempo e compromisso, dedicação, assim. Se tu quer estar na universidade, se tu não quer estar na universidade, ter muito bem embasado, assim, né? Os teus pilares, a tua teoria, mesmo que não seja para transbordar num artigo, transbordar numa atuação acadêmica, mas tem que ter muito respaldo, tu tem que te sentir muito seguro e respaldado para poder dialogar desse lugar de uma nutrição não convencional, digamos assim. Para um desfecho não convencional, um caminho não convencional, não é? Exatamente. Bruna, muito obrigada pela conversa, pelo papo. Boa sorte. Espero Obrigada. que tenhamos outras oportunidades de conversar. Obrigada por essa conversa, foi muito bom. Até.